Bíblias para Hebreus capítulo 11. Vou colocar em pé aqui se puderem. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 6. Alguém possa a leitura, pedir o Dorival para estar para nós? Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 1, de 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir do que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela também, o mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, que nos ensina essas verdades e nos faz cada vez mais aumentar a nossa fé, para que cada dia depositamos a nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor realmente existe, criou os céus e a terra, e mandou Jesus a esse mundo morrer pelos nossos pecados. Nós agradecemos, nós te louvamos por isso. Agradecemos por esse dia que nós vivemos, as bênçãos que recebemos, por esse momento de comunhão. O Senhor esteja aceitando também o nosso louvor. Também logo mais a Tua Palavra possa falar aos nossos corações, que nós possamos realmente, não somente ouvir a Tua Palavra, mas colocar em prática em nossas vidas, também levar a outras pessoas. Esteja nos abençoando, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Poder sentar. E no 456, o estandarte. Salvador.
quero convidar para abrir para o hino 62. E lembrando que não estamos fazendo arrecadação das ofertas aí no banco, né? Presencialmente. Mas tem uma caixinha lá atrás, para colocar a sua oferta lá, pode pôr o seu dízimo também, e também pode depositar na conta do banco, se for o caso. Se quiser falar com nós aqui também, pode falar com a gente aqui, nós estamos aqui para resolver. Se nós não puder resolver, nós somos pastores. Muito bem. Número 62, nome precioso. Boa noite aos irmãos, sejam todos bem-vindos. Para nós é sempre uma alegria podermos nos reunir para examinar a palavra de Deus, para prestar culto ao Senhor. E hoje à noite eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Hoje à noite nós queremos falar sobre um tema muito importante, muito prático do nosso dia a dia, ou seja, andando com Deus. Andando com Deus. Gênesis capítulo 5, vamos ler a partir do verso 21 até o versículo 24. Gênesis 25, 21 até o 24. Diz assim:
Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, é alegria para nós, de fato, uma grande satisfação estarmos reunidos na Tua casa, principalmente considerando todos os meses em que estivemos ausentes deste local que é consagrado ao culto ao Senhor. Nós te agradecemos porque, apesar de tudo isso, de todo esse tempo, o Senhor nos tem ensinado que andar com o Senhor é necessário. E te damos graças, porque desde o dia em que conhecemos a Cristo como nosso Salvador, nós temos andado. Nos ajude a andar cada dia mais fielmente, cada dia mais dedicados ao Senhor. Nós pedimos ao Pai por essa mensagem, por esse tempo em que reunidos estamos, para considerar os ensinos da Tua Palavra. Trabalhe em nossos corações, ó Deus. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Aqui em Gênesis capítulo 5, irmãos, nós vamos conhecer um pouco da história de Enoque. Nós não vamos passar sobre toda a história dele, mas nós estamos querendo mais focar nesse texto e extrair algumas lições. Mas antes disso, precisamos dizer que andar com um Deus santo, justo e todo-poderoso, com certeza, é um dos maiores privilégios que uma pessoa pode ter nesta vida. Você concorda? É o maior privilégio poder andar com Deus e saber que estamos andando com Deus. E também de saber que outros sabem e quem sabe até comentem que nós andamos com Deus. Observe que é Moisés escrevendo a respeito desse homem, seja muito tempo depois. Portanto, a história de Enoque se espalhou e era conhecida pelos judeus muito tempo depois que as coisas aconteceram. É muito importante que as pessoas olhem para nós como pessoas que andam com Deus. Mas a pergunta é, como nós podemos andar com o Senhor? Certamente nós podemos dizer que em nossos dias, diferentemente de Enoque, nós podemos passar tempo em oração. Não é assim que a gente vai andar com Deus? Nós também podemos investir tempo com a sua palavra, lendo, meditando. E além disso também, nós podemos viver o tempo todo sintonizados com a sua vontade. Isso tudo diz respeito a andar com Deus. Oração, Bíblia e até conexão ou sintonia com Deus, dia após dia. Isso é andar com Deus. Mas, quando nós consideramos o próprio texto, o que é que nós encontramos? O que é que esse texto nos ensina de uma maneira especial sobre esse andar? E quais lições nós podemos extrair do próprio texto? Então, vamos dar uma olhada. Vejamos, então, algumas verdades sobre o andar do crente com Deus. Primeira verdade, andar com Deus é uma realidade possível. Ou seja, é possível andarmos com Deus. Nós temos ali no verso 22, a primeira parte, andou Enoque com Deus. E quando você olha o verso 24, também a primeira parte diz, andou Enoque com Deus. Como é que pode, em 4 versículos, se dizer a mesma coisa 2 vezes? Você então pode observar que esse é um assunto importante, não é? E é um assunto possível. É uma possibilidade real. E foi um fato real para Enoque. E também para outras pessoas, conforme nós já vamos fazer uma referência. Pessoas que viveram até depois de Enoque. Como, por exemplo,
Noé, olha aí capítulo 6, verso 9, mas não desmarca o nosso texto, tá? 6, 9, olha aí. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você conhece um pouco da história de Noé, não é mesmo? De fato, a partir do capítulo 6 até o capítulo 10, capítulo 11, vai tratar da história de Noé e até os filhos dele. Mas olha também rapidamente o capítulo 17, verso 1. Um outro homem que andava com Deus e que o próprio Deus disse: anda na minha presença. Quem foi? Abraão, capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, de maneira muito clara, nós vemos o texto bíblico falando sobre Noé, que andou com Deus, Enoque, que andou com Deus, Noé, que andava com Deus, usando os termos ali, e Abraão, que foi dito: anda na minha presença. De forma bem clara, todos no livro de Gênesis. Mas aqui também vem outra pergunta: será que houve outros homens, outras pessoas que andaram com Deus? Certamente, mesmo que, quem sabe, não apareça essa expressão exatamente assim. Mas o que nós podíamos dizer, por exemplo, de Moisés? A Bíblia diz que Moisés falava face a face com o Senhor. Isso é andar com Deus. Face a face. Quando nós temos um amigo, uma pessoa a quem nós queremos bem e com quem nós temos um bom relacionamento, nós ficamos longe dessa pessoa e nem queremos ver. Em absoluto, nós queremos estar perto dessa pessoa. E aquela pessoa quer estar perto de nós. E aqui fala sobre Moisés, que falava face a face. E é interessante que quando nós continuamos lendo as Escrituras, nós vamos encontrar também Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós podíamos falar de Asa, o rei Asa, lembra? Um homem íntegro, reto, um homem que estava bem pertinho do Senhor. Podíamos também falar a respeito do rei Josafá, que quase que são as mesmas palavras, mas um homem consagrado a Deus. O que dizer do rei Ezequias? Até o próprio rei Ezequias lá, no livro de Crônicas, fala: mas Senhor, eu tenho andado em fidelidade na Tua presença. Eu tenho andado com o Senhor. O que dizer também de Esdras, aquele sacerdote, escriba da lei de Deus? Ali diz que era versado nas Escrituras, tinha um conhecimento esplêndido, excelente da palavra de Deus. Não só um conhecimento, mas uma vida adequada, também coerente com a palavra. O que dizer de Neemias? Também um homem que tinha um contato especial com o Senhor. O que dizer de Pedro? O que dizer de Paulo? O que dizer de tantos outros, conforme o registro nas Escrituras? Homens que andaram com Deus. É possível andar com Deus? É possível. Nós temos em todo o relato bíblico as histórias de homens, de mulheres. Eu sei que eu só citei homens, mas de mulheres também que andaram com Deus, tinham um compromisso com o Senhor. Mas, irmãos, não só estes que estão na Bíblia, mas tantos homens na história, mulheres na história da igreja, depois dos dias dos apóstolos até os nossos dias. Pessoas que realmente tiveram vidas consagradas, pessoas que tiveram vidas dedicadas, santas, e que Deus usou de uma maneira extraordinária. Nós podíamos ficar aqui citando nomes e nomes de pessoas assim. E será que nós estamos aqui hoje à noite, podíamos ser incluídos nessa lista? Talvez não necessariamente da lista daqueles que estão na Bíblia, mas aqueles que a Bíblia não fala, mas que também andaram com o Senhor.
Ou será que depois que nós partirmos, alguém vai dizer assim, olha, tal pessoa andava com Deus, o irmão tal, a irmã tal. Ao falar isso, me faz lembrar, irmãos, de alguém que eu não conheci, mas que alguns dos irmãos aqui da nossa igreja, que são mais antigos na igreja, conheceram uma senhora, e que quando nós retornamos aqui para a igreja em 2005, vários irmãos falaram daquela irmã Ivonete, né? Quantas pessoas já falaram daquela irmã, diz que tão dedicada, tão fiel, tão compromissada. Eu não conheci. Mas que bom que pessoas têm uma lembrança tão boa daquela irmã. Agora aí vem a pergunta, e nós? Quando partirmos, alguém vai dizer o que é a nosso respeito? O irmão está falando ali de um texto, lá no livro de Reis, que fala sobre um determinado rei, que quando morreu, a Bíblia tem uma frasezinha que diz assim, ó, foi-se sem deixar saudades. Ah, que triste. Foi tarde. Já foi tarde. Que bom. Que triste, né? Que isso não seja verdade a nosso respeito, irmãos. Irmãos, é possível sim andar com Deus e tudo isso que nós temos dito, principalmente pensando nas histórias da Bíblia, nos personagens da Bíblia, mas certamente de outros também, andar com Deus é possível. Porém, isto jamais pode ser confundido e isso não significa perfeição. Isso não significa infalibilidade. Isso não significa impecabilidade. Por quê? Porque quando nós olhamos, não Enoque, porque Enoque nós não vamos conseguir apontar alguma coisa. Mas se você der uma olhada para Abraão, você vai conseguir apontar erros. Se você olhar para Davi, se você olhar para outras pessoas, você vai conseguir apontar erros. Por quê? Porque não existem pessoas perfeitas na face da terra. Andar com Deus não vai nos tornar tão santos. Eu disse tão santos, tá? Porque todo salvo é um santo em Cristo. Mas não vai nos tornar tão santos que nós vamos chegar um dia de parar de pecar. Isso não vai acontecer. Basta olhar esses homens de Deus. Mas ainda é possível andar com o Senhor. Existe uma doutrina falsa. Não é extraída com certeza das Escrituras como um todo. Mas talvez de alguns versículos mal interpretados. Uma doutrina que diz que quando uma pessoa se converte, esse crente não peca mais. E se ele vier a pecar, é alguma coisa assim que não é tanto. Eles até chegam a dizer que mesmo se esse novo convertido, esse crente, vier a cometer uma mentira branca. Já ouviu essa história? Agora, encontra isso para mim na Bíblia. Não tem base bíblica. Porque a Bíblia não ensina a impecabilidade do crente. Ou seja, a Bíblia não ensina que uma pessoa se converter deixa de pecar. Como já dissemos, basta olharmos para esses homens que nós citamos. Moisés, Abraão, Davi, Asa, Josafá, Ezequias e outros mais. Eram homens que andaram com Deus, mas isso não os tornou infalíveis. Isso não os tornou perfeitos. Isso não os tornou perfeitos. Porque isso nós só vamos conquistar quando nós chegarmos onde? Na glória. Lá no céu. Aí sim, nós estaremos livres. De uma vez por todas, uma vez para sempre. Livres do pecado. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que no céu não vai entrar pecado. Então, o Senhor vai nos purificar primeiro.
trocar os nossos corpos, mente, vai nos trocar por completo. Ou seja, mesmo que tenhamos esse corpo, será glorificado e nós entraremos lá nas mansões celestiais sem nada de pecado, nenhum erro, nenhuma imperfeição. Mas enquanto andarmos aqui na face da terra, nós teremos problemas. Mas o nosso ponto aqui é que andar com Deus é uma realidade possível, apesar das nossas imperfeições. Nós ainda podemos andar com Deus. E aqui, falando sobre Enoque, diz: andou Enoque com Deus. Um fato. E para não deixar passar, como se fosse uma coisa muito rápida, alguém passou e leu e já se esqueceu, aí 2 versículos depois diz: não se esquece, andou Enoque com Deus. Para nós não esquecermos. Irmãos, uma segunda verdade sobre o andar do crente com Deus é a seguinte: andar com Deus independe da nossa idade. Andar com Deus independe, ou seja, não depende da nossa idade. Nós temos ali no verso 21, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Observe que Enoque começou a andar com Deus na sua juventude. Você diz, mas 65 anos é juventude? Sim, era juventude. Para as pessoas daquela época, que viviam naquele tempo e que viviam cerca de 900 anos. Se você pensar em cerca de 900 anos como a idade total de uma pessoa, ou seja, 100%, e fizer uma regrinha de 3, você sabe que é uma regra de 3, não é? Você vai encontrar que cerca de 65 anos vai dar uns 7 ou 8 anos de idade, proporcional, bem jovem. Eu estava lendo um comentarista bíblico e ele estava dizendo que o nosso texto aqui pode ter 2 interpretações. Que Enoque começou a andar com Deus a partir do momento em que ele teve esse primeiro filho, Metusalém, aos 65 anos, mas também dá a entender que ele já andava com Deus e continuou. Mas tudo bem, vamos pensar naquela primeira possibilidade, né? Por via de dúvida, vamos dar essa margem, a dúvida. Bem jovem. Em relação às pessoas que viviam naquela época, e Enoque continuou a viver com Deus até o final de sua vida. Nós temos ali no verso 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. E quando você vai para o versículo seguinte, aí vai dizer que Enoque andou com Deus. Ou seja, não importam as circunstâncias, os momentos, a fase da sua vida, ele continuou andando com o Senhor. Toda a sua vida foi uma constante caminhada ao lado do Deus verdadeiro, em constante obediência, retidão, integridade, fidelidade. Na verdade, foi um viver agradável ao Senhor. Ele viveu assim na presença de Deus. Nós não vamos encontrar nem nesse texto de Gênesis 5, ou Hebreus 11, daqui a pouco a gente vai ler o texto lá, ou mesmo no livro de Judas, que também vai tocar um certo ponto. Nós não encontramos em nenhum momento qualquer palavra que desabone a conduta, que diga alguma coisa ruim, desagradável a respeito de Enoque. Nós não vamos encontrar. Sempre apresenta Enoque como aquele homem andando com Deus o tempo todo, dando a entender que ele nunca se desviou dos caminhos de Deus, mesmo que ele não fosse perfeito como ninguém é. Então, irmãos, se nós queremos realmente andar com o Senhor, nós precisamos andar bem perto dele, obedecendo a sua vontade e sempre tendo em vista a eternidade e não nós mesmos. Nós temos que viver sempre pensando na eternidade, ou seja, a qualquer instante, o Senhor vai nos chamar para Ele. E para isso não existe idade.
Ou existe idade? Não, todos nós temos. Não existe idade. Pessoas são chamadas ainda bem cedo, com alguns dias ou até horas de vida. Outras um pouquinho mais tarde, com algumas semanas ou meses, ou poucos anos. Outros na sua juventude e outros na sua velhice. Mas o fato é que a qualquer instante o Senhor vai nos chamar. Por isso nós temos que viver como andou Enoque, sempre considerando a eternidade. A qualquer instante eu teria um encontro com o Senhor. Agora eu sei que normalmente os jovens não estão pensando nisso, não é? Aí eles saem, fazem, aprontam. Eu espero que não os jovens crentes, mas às vezes até alguns deles. Então eles estão pensando, não, um dia, isso não vai acontecer. O apóstolo Paulo, quando nos fala em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo nos diz o seguinte, deixa eu ler rapidamente aqui, citar as palavras exatas do próprio apóstolo. Paulo estava preso em Filipenses capítulo 1, e apesar disso, ele está considerando que a qualquer instante ele vai ter um encontro com Deus, o que aconteceu tempos depois, não muito tempo depois. Filipenses 1, 21, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, ou seja, enquanto eu estou vivo, eu vou viver para o Senhor. E quando o Senhor me chamar, quando eu morrer, isso vai ser uma grande recompensa para mim. Eu estarei diante do meu Salvador. Eu estarei diante daquele que vai me dar recompensas, vai me coroar, vai me dar um corpo novo, não é? Tudo vai ser diferente. A eternidade, sem sofrimento, sem dor, sem crises, sem perseguições, e principalmente pensando em Paulo, perseguições, prisões, ameaças, açoites. Paulo diz, é lucro. Então nós temos que viver sempre tendo essa visão da eternidade. A qualquer instante o Senhor vai nos chamar. Eu acho que se nós tivermos esta visão, irmãos, nós vamos viver melhor. De fato, alguém já disse o seguinte, que nós só estamos preparados para viver quando estamos preparados para morrer. Exatamente isso. Então, que cada dia nós estejamos nos preparando para aquele encontro com o Senhor. Uma vez alguém contou a seguinte ilustração. Uma professora, na sala de aula, normalmente zombava e desdenhava dos cristãos. E um certo dia, essa professora fez aniversário e uma criança levou um presente para a professora. E a professora, então, abriu aquele presente e percebeu que dentro daquela caixinha havia uma flor. Murcha. Totalmente murcha. E a professora ficou zangada por causa disso. E então a criança, logicamente não era tão criança para poder argumentar, não é? Mas a criança argumentou com a professora que ela, porque a professora muitas vezes havia dito, olha, sobre este assunto de salvação, disse, eu vou pensar na minha velhice, agora não. Mas tem uma coisa, né, irmãos? Nós não sabemos se vamos ficar velhos, ou mais velhos do que somos. Nós não sabemos. E algumas pessoas estão tentando deixar para depois, sempre para depois, sem considerar que talvez esse depois nunca chegue. Nós temos que sempre lembrar disso, nós temos que viver para Deus enquanto podemos viver, enquanto estamos vivos, independente da idade. No caso de Enoque, entendendo aquela interpretação, talvez ele tenha começado a andar com Deus com 65 anos, mas em relação à idade, em relação ao tempo de vida da época, ele era muito jovem. Muito jovem. Ele não esperou assim, não, quando eu tiver meus 600, 700 anos, aí eu já vou começar a considerar este assunto. Não, foi bem mais cedo. Bem mais cedo na sua vida. Andar com Deus independe da nossa idade.
Não podemos esperar. Temos que viver para Deus hoje, agora, enquanto podemos. Enquanto podemos tomar uma decisão. O terceiro ensinamento e verdade, irmãos, que nós encontramos nesse texto de Gênesis capítulo 5, é que andar com Deus transpõe todas as dificuldades. Andar com Deus transpõe, está acima, excede todas as dificuldades que nós possamos imaginar. Volte ali a Gênesis capítulo 5. Eu vou ler o versículo 22 completo, mas eu quero basear na última parte do versículo. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Talvez, irmãos, para Enoque, uma grande dificuldade poderiam ser os muitos filhos e filhas. Quantos eram? Nós não sabemos. Mas ali fala sobre Metusalém, 1. Depois fala sobre filhos, plural, pelo menos mais 2, não é? E filhas, vamos supor, pelo menos mais 2. Eram pelo menos 5 filhos, era uma casa grande, não é? Hoje muitos casais só querem ter um filho, no máximo 2, e acham que isso é demais. Quando nós olhamos na Bíblia, muitos casais tinham muitos filhos. Por exemplo, Jacó tinha 12 homens e pelo menos mais uma mulher. Bastante, não é? Tinha que ser uma casa bem grande. Aqui nós não sabemos em relação a Enoque quantos eram. Mas olhando pelos termos, nós vamos contar no mínimo 5. É uma família grande. Com mais pai e mãe, são 7 dentro de uma casa. E agora? Para Enoque, talvez seus muitos filhos e filhas fossem uma dificuldade. Mas nada disso impediu de sua caminhada espiritual. Não, irmãos, ele continuou servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor. Ele continuou obedecendo, ele continuou fazendo o que Deus queria. Ele não abandonou Deus, apesar do número grande na sua família. Então, nesse ponto eu pergunto, quais dificuldades os crentes apresentam atualmente para não andarem com o Senhor? Às vezes a família, você já observou? Mas os filhos, a esposa, esse, aquele, é tanta gente, os meus filhos não querem ir comigo para a igreja, ou não querem servir o Senhor, ou a esposa, ou a esposa, e são tantas as dificuldades. Outros vão colocar dificuldades talvez no trabalho, eu trabalho muito, não dá tempo. Outros a faculdade, eu estou estudando faculdade, eu tenho que estudar aquilo, e ler isso, ler aquilo. Agora eu conheço pelo menos 2 ou 3 aqui da nossa igreja que fizeram faculdade ou estão fazendo e não faltaram os cultos nos domingos. Um está aqui na frente, o irmão Jonas. Outro está lá atrás, a Lidiane, está fazendo ainda. E cadê a Viviane? Está lá em cima. Já subiu, né? Outro foi a Viviane. Estavam fazendo, eu não estou falando que depois que terminaram, participaram dos cultos. Eu estou dizendo que durante todo o tempo em que estavam estudando, fazendo diversas tarefas, lendo diversos livros, tendo diversos compromissos. Não podiam vir nas quartas-feiras porque estavam na sala de aula, mas nos domingos estavam aqui. Mas a gente ouve de vez em quando pessoas dizendo assim, não, porque está fazendo faculdade, não tem tempo. Não, irmão. Tudo isso é desculpa. Quando a pessoa quer, a pessoa faz. Quando a pessoa não quer, a pessoa faz o quê? Arranja desculpas. Agora, eu não estou dizendo que é fácil. Com certeza não foi fácil para eles. Imagine. Passar o dia trabalhando, a noite estudando e no domingo vir para a igreja de manhã e de noite. Você acha que isso é fácil? Não é fácil, irmãos. Mas a vida cristã nunca foi fácil.
Eu já encontrei várias pessoas da nossa igreja dizendo, faculdade, não tem tempo. Mas tem tempo para ir para festa, tem tempo para ir para aniversário, tem tempo para não sei para onde, tem tempo para tudo que é lugar, mas para a igreja não dá. Às vezes as desculpas, os problemas, as dificuldades dizem respeito a problemas pessoais, não é? Eu tenho um problema pessoal, isso, aquilo. Aí deixa de andar com Deus, deixa de ler a Bíblia, deixa de ir para a igreja, deixa de assumir de uma maneira devida aquele cargo que a igreja lhe confiou. E as pessoas ficam arranjando desculpas e colocando dificuldades. Eu não tenho tempo. Uma vez eu li um livro sobre, eu acho que era sobre família. E o escritor falava sobre um casal, diz que muito fiel na igreja, iam para os cultos, faziam estudos, e um certo dia a irmã ficou grávida. Nasceu aquele bebezinho. E o casal não apareceu mais na igreja. Não apareceu mais. Então o pastor foi lá para conversar com aquele casal, né? Com a família. O que está acontecendo? Aí a resposta foi, nós não queremos levar de manhã por causa do sol, vai pegar sol e aquilo, eu não quero que meu filho fique doente. Vai de noite, mas de noite tem o sereno, tem a neblina, tem isso, não sei o que, pode ficar gripado. E eu lembro de alguém ter dito, não sei se foi nesse livro ou outro, que dito assim, já que Deus te deu um filho que está atrapalhando e impedindo você de andar mais perto de Deus, então você quer que eu ore para que Deus tire esse filho e assim você vai ter tempo de voltar a andar nos caminhos do Senhor? Imagina, né? É uma coisa para se pensar, não é? Deus nos deu uma bênção que se transformou numa maldição? Deus nos deu algo tão bom que vai nos impedir a servi-lo e segui-lo, andar com Ele? Eu acho que aí vamos de novo sobre aquela questão que pregamos alguns dias atrás sobre o problema do coração, não é? Temos que cuidar com o nosso coração. Como eu mencionei há pouco, alguém já disse que quando realmente queremos fazer alguma coisa, nós arranjamos um jeito de fazer. Mas quando não queremos, então nós inventamos ou criamos desculpas. Quando nós queremos fazer uma coisa, irmãos, nós fazemos. Não é verdade? Pensa bem. Vamos pensar bem. Nós queremos ir para determinado lugar. Está chovendo, está fazendo frio. Tem tanto problema, mas não, nós queremos, nós vamos. E nós vamos. Ou de repente a gente quer comprar ou sei lá, fazer uma coisa. Nós encontramos um jeito, nós criamos meios, nós perguntamos, nós consultamos, nós perdemos até o sono, nós vamos e fazemos. Agora, quando nós não queremos fazer, simplesmente tudo serve de desculpa. E às vezes são algumas desculpas tão esfarrapadas, são desculpas que não fazem o mínimo de sentido, mas nós damos. Simplesmente isso. Portanto, não deixe que nada dificulte o seu andar com Deus, nem mesmo as pessoas ou coisas que você mais ama. Não deixe. Será que Enoque não amava a sua família? Sua esposa, seus filhos? Mas independente da sua família e da quantidade de componentes da sua família, ele continuou andando com Deus. Nasceu seu primeiro filho, ele começou a andar com Deus. Nós seguimos essa linha. Nasceram os outros filhos, ele continuou a andar com Deus. Chegou a certa altura na sua vida, com 300 e tantos anos, ele continuava andando com o Senhor. Não importa. Sem desculpas, sem justificativas. Andar com Deus é assim. Não importam as dificuldades, os problemas, as circunstâncias, não importa nada ao seu derredor, a pessoa continua.
E há mais um detalhe que nós precisamos destacar aqui, que o texto não diz especificamente, mas o contexto nos ajuda a entender. Enoque vivia em um mundo caído, ou seja, cheio de pecado como o nosso. E quando nós olhamos o capítulo 6, ali falando sobre a época de Noé, também nós vamos encontrar um mundo cheio de maldades. E certamente era a mesma situação na vida de Enoque. Mas isso não impediu de andar com Deus. Aqui também nós podíamos pensar em José no Egito. Nós podíamos pensar em quem? Em Daniel, lá na Babilônia, num país totalmente sem Deus. E em tantos outros. Isso, no caso também lá, Abraão, Sodoma, Gomorra e tudo mais. Não importam os dias, não importam as circunstâncias do mundo. Mas eu vou andar com Deus se o mundo estiver tudo certinho. Nunca vamos andar com Deus. Nunca. Aqueles homens de Deus no passado tinham tantos problemas como nós temos, e tantas dificuldades como nós temos. Mas o andar com Deus, como dissemos, transpõe todas as dificuldades. E uma quarta verdade, irmãos, sobre este assunto, que encontramos aqui em Gênesis capítulo 5, andar com Deus resulta em grandiosas bênçãos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Já compreendeu a bênção? Isso é uma coisa específica para Enoque. Mas e para nós? E para outros? Com certeza não é perda de tempo andar em comunhão com Deus. Não é perda de tempo viver piedosamente na sua presença. Mas nós sabemos, é um investimento duradouro. É um investimento de valor eterno. E isso foi uma verdade para Enoque. Para aquele homem foi o melhor investimento de todos, pois Deus o tomou para si. Ou seja, ele andava tão perto do Senhor, que o Senhor o levou para o lar celestial, e isso sem passar pela morte, como aconteceu com todos os seus contemporâneos. Você pode ler nos versos anteriores, ainda no capítulo 5, conta a história de alguém e diz, e morreu. Você vai ler isso várias vezes, conta a história de outra pessoa e morreu. Aí vai contar a história de Enoque, você não vai encontrar essa expressão. Porém, depois de Enoque, você vai ler outras histórias, e cada história termina e morreu. Mas para Enoque é dito, e Deus o tomou para si. Eu quero ler agora Hebreus 11:5, como eu havia prometido aos irmãos. Já foi lido naquela parte devocional pelo irmão Mariano, mas eu gostaria de fazer um destaque aqui. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, foi tirado deste mundo e levado para o céu, foi transportado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aquele homem tinha uma vida de fé com Deus, por isso andava com o Senhor. Ele temia a Deus. E é nos dito aqui que ele agradou ao Senhor. Aquele modo de viver, aquele andar com o Senhor, agradou ao Senhor. E certamente aqui nós temos essas mesmas lições. Se queremos agradar a Deus, temos que viver pela fé e temos que andar bem pertinho do Senhor, como andou Enoque. Agora, eu preciso de novo falar sobre este assunto.
Muitas pessoas, e isso acontece o tempo todo e nós não vamos parar de ouvir com certeza. Normalmente quando morre alguém importante na nossa sociedade, aí vai dizer que essa pessoa foi cantar lá no céu, foi dizer piadas lá no céu, fazer graças lá no céu. Eu estou exagerando, irmãos? Eu confesso aos irmãos que isso me dói tanto no coração, porque isso, sabe o que isso significa? Que essas pessoas que acreditam nisso estão se iludindo, e iludindo outras pessoas, enganando outras pessoas. Além disso, estão desprezando tudo o que a Bíblia diz a respeito da salvação e de como alguém pode ir para o céu. O que essas pessoas estão dizendo é o seguinte: viva a sua vida do jeito que você quiser. E quando um dia você morrer, você vai lá para o céu. Aqui você era um roqueiro, lá no céu você vai ser roqueiro. Eu não estou exagerando, eu vi alguém dizendo isso na televisão, viu? Aqui você era um comediante que usava palavras obscenas, histórias e piadas imorais. Ele foi lá para o céu, está vendo a mesma coisa lá. Era um jogador de futebol, pois lá está vendo a mesma coisa. Que absurdo, o céu é igual ou talvez até pior do que este mundo, no conceito dessas pessoas que não conhecem a Bíblia. Talvez até nós, no passado, pensássemos assim também. Quem é que foi para o céu nesse texto? Foi levado? Enoque. Um homem de fé. Um homem que andava com Deus. Um homem que agradou ao Senhor. Um homem fiel na sua conduta. Não foi qualquer pessoa. Não foi um mundano, um blasfemo, um obsceno. Não foi. Não foi um incrédulo. Foi um homem de fé. E isso faz toda a diferença. Se a pessoa pensar, como tantos estão pensando, que podemos viver como quisermos e no final Deus vai abrir as portas do céu e dizer: entre e continue fazendo tudo aquilo que você fazia antes. As pessoas estão totalmente enganadas. Graças a Deus, irmãos, que nós temos a Bíblia, que tira essas dúvidas e que nos ajuda a entender que nós precisamos andar com o Senhor. Quem anda com Deus em comunhão íntima, fé, obediência, fidelidade pessoal, essa é a pessoa que o agrada realmente. Essa é a pessoa que recebe a aprovação de Deus. Essa é a pessoa que vai receber bênçãos especiais, grandiosas bênçãos, nesta vida e na outra vida, bênçãos eternas. Então faz uma diferença muito grande andar ou não andar com Deus. Nós podíamos pensar também naqueles homens que nós citamos antes: Abraão, Moisés, Davi, Josafá, Asa, Ezequias, Neemias, Esdras, Pedro, Paulo, Jó e tantos outros, não é? Faz uma diferença grande. Nós podemos contar com as bênçãos de Deus nesta vida e podemos contar com as bênçãos de Deus para a eternidade, as promessas do Senhor para a eternidade. Como vimos então, irmãos, o nosso texto ensina importantíssimas verdades sobre o andar do crente com o Senhor. Primeiro, andar com Deus é uma realidade possível. Nós já citamos isso, já dissemos várias vezes. Você pode andar com Deus, eu posso andar com Deus, e qualquer pessoa pode andar com Deus. Isso é possível. Não é aquela coisa que está além da possibilidade, ou seja, ninguém jamais conseguiu, em absoluto. Tantos andaram com o Senhor, e nós também podemos andar. Andar com Deus, em segundo lugar, independe da nossa idade. Independe. Alguns pensam: vamos deixar para a velhice. Nós podemos andar com Deus desde cedo.
Eu dou graças ao Senhor porque aos 19 anos de idade Ele me ensinou isso. Eu dou graças a Deus porque os meus filhos, a Viviane, o Micael, a Lidiane, começaram a andar com Deus bem cedo, aos 4, 5 anos de idade. E o Davi agora com 5 anos? 5 anos. E quem sabe outros, eu não sei com quantos anos, Jennifer? Não lembra? 4 anos. Quantos anos, Giovana? Não lembra? Ok. E graças a Deus, alguns de nós aprendemos isso e começamos um dia, aquele dia histórico que fez a diferença entre o antes de Cristo nas nossas vidas, e eu não vou dizer depois de Cristo, mas o a partir de Cristo. Aquele dia especial, marcante nas nossas vidas. Eu sei que eu poderia fazer a mesma pergunta para todos, mas aí o culto vai demorar mais tempo, não é? Então você pode pensar sobre isso. Será que nós temos realmente procurado andar em plena comunhão com o Senhor? Nós temos que fazer isso, não é? Uma terceira verdade que nós vimos, andar com Deus transpõe todas as dificuldades. Nós não vamos procurar dificuldades, desculpas, justificativas. Nós vamos andar com Deus independente das coisas. O tempo está bom, está mal, os dias são bons ou difíceis. Há problemas aqui ou acolá. Isso não importa, nós vamos continuar andando com o Senhor. E também dissemos que andar com Deus resulta em grandiosas bênçãos. E quantas bênçãos eu tenho recebido, você tem recebido, depois que começou a andar com Cristo, andar com Deus. Eu tenho certeza que se nós fizéssemos um culto aqui, e até se nós fôssemos continuar esse culto só para cada um contar alguma coisa, e nós íamos ficar aqui muito tempo, não é? São muitas as bênçãos. E nós podemos lembrar de Efésios 1:3, que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Efésios 1:3. Temos procurado andar com o Senhor em íntima comunhão? Estamos seguindo-o bem de perto? Gostamos de estar na presença e na companhia do Senhor, independente das circunstâncias, dificuldades, pressões? Nós gostamos de andar com Deus. Você gosta de andar com Deus? É bom andar com Deus? Claro que é. Mas não é estranho que às vezes algumas pessoas se dizem cristãs e dizem que não gostam de ir para a igreja, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de orar, não gostam da companhia de outros crentes? Você acha que eu estou exagerando? Que eu estou inventando? Não estou não. E eu quero terminar com esta declaração. Somente quem anda com Deus nesta vida é que continuará vivendo eternamente com Ele nas mansões celestiais. Vou repetir. Somente quem anda com Deus nesta vida é que continuará vivendo eternamente com Ele nas mansões celestiais. Quem não quer Deus nesta vida, não terá Deus na outra vida. Não terá. A menos que este livro aqui não seja verdadeiro. Mas este livro é verdadeiro, nós sabemos, né? Este livro é a verdade. Vamos lá. Nosso Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecer ao Deus por esta meditação. Nos ajude para que dia após dia realmente nós estejamos andando com o Senhor, bem perto do Senhor, para podermos ouvir a Tua voz, a Tua vontade, os Teus planos para as nossas vidas, para podermos saber o que nós devemos fazer, o que nós temos que evitar, o que nós precisamos praticar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos andar com o Senhor, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos a Tua Palavra que nos diz o que é certo, o que é errado, o que nós precisamos praticar e o que nós precisamos abandonar. Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, pelo Senhor Jesus Cristo que um dia veio a este mundo
morrer em nosso lugar para nos dar vida eterna, perdão de pecados. E hoje, como a tua palavra diz, nós podemos ser chamados teus filhos, filhos de Deus. E assim podemos aguardar aquele dia em que nós estaremos na presença do Senhor, face a face com o nosso Salvador. E é no nome deste Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos nesse momento. Amém.